Nós teremos, então, o painel Caminhos para Viabilizar Cidades Inteligentes. Chamamos para compor o painel a senhora Tatiana Tomé de Oliveira, vice-presidente da Caixa, e também os senhores Antônio Gil Padilha Bernardes da Silveira, diretor de Serviços e Produtos do PRB, e o nosso presidente do CODESE, Dr. Paulo Muniz. Um prazer muito grande a gente poder ter um evento dessa qualidade e poder contar com pessoas tão qualificadas na plateia e ter o apoio da Caixa, ter o apoio do BRB para a realização desse evento. Então, muito obrigado por essa deferência. Eu sei que foi um curto espaço de tempo para a gente poder viabilizar, mas conseguimos fazer um evento muito grandioso. Então, leve ao presidente a nossa gratidão pelo apoio que nos deu. E aqui a nossa intenção é discutir quais mecanismos financeiros, qual o funding que nós vamos ter para poder viabilizar as nossas cidades. E depois que a gente viu todas essas ideias, nós precisamos de recursos, né? E a gente sabe que a Caixa sempre foi um grande fomentador, o BRB aqui na região do Distrito Federal também, né? Então nós queremos ouvi-los. Eu queria passar então a palavra para a senhora. Obrigada aí pelo convite, participação do painel. Bom, eu vou falar de dois itens aqui. A Caixa se preocupa muito com o desenvolvimento das cidades. Nós temos uma capilaridade muito grande, né? Estamos presentes e atendemos a todas as cidades brasileiras. E nós temos um relacionamento muito forte com os estados e com os municípios. E portanto, né, como foi falado, nós temos linhas de créditos, que eu vou comentar aqui rapidamente, que atende a às necessidades do município, inclusive nessa vertente de cidades inteligentes. Mas, além disso, a Caixa também, além de uma instituição financeira, né, para entrar com um funding, como o senhor falou, nós também prestamos serviços, né, e essa prestação de serviço também pode vir a contribuir muito na elaboração de projetos, inclusive para cidades inteligentes, né. Bom, então, na linha de crédito, nós fomos muito procurados esse ano, até por uma questão econômica, né, de uma redução aí do orçamento geral da União. Os municípios procuraram muito a Caixa para operações de crédito. Nós temos, além dos programas que o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o funding do FGTS, né, saneamento para todos, mobilidade urbana, tem uma série de programas, né, do governo federal e que a Caixa operacionaliza. Aí eu destaco, para essa linha de cidades inteligentes, nós temos um programa novo que se chama Procidades, que é com funding do FGTS. Nós estamos com alguns pilotos nessa linha de modernização na área de telecomunicações, na área de iluminação pública, na área de energia fotovoltaica. E isso em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, um projeto piloto, e um outro em Campo Grande. Então, esse novo programa, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional foi criado nesse ano, e possivelmente no ano que vem nós vamos ter uma procura muito grande, porque ele justamente trabalha com a modernização dos espaços urbanos. Então, os municípios que tiverem interesse podem procurar essa linha. Mas a linha que nós mais contratamos esse ano, que foram mais de 660 contratos, foi a linha do Finisa, que é uma linha de financiamento com recursos da Caixa. Essa linha ela permite que o município, a partir do seu plano de desenvolvimento, estabeleça quais ações que ele precisa e que ele quer o financiamento. A única restrição é que só financiamos investimentos, ou seja, despesa de capital. Não pode ser usado recurso para custeio. E algo assim, a maior procura sempre foi na área de mobilidade urbana, né, muita pavimentação, muito saneamento, mas esse ano também, nesse ponto também foi diferente. Além de ser procurado por muitos municípios pequenos, né, desses 660 contratos aí, aproximadamente metade são para municípios com menos de 100 mil habitantes. Então, nós vemos que nós somos procurados por municípios pequenos e muitos para investimento em iluminação pública e energia fotovoltaica.
os municípios já, essa cultura, né, de modernização, então, ela está se propagando, e eles buscam uma linha de crédito que permite que o investimento seja recuperado de uma forma bem rápida. Então, a parcela do financiamento ela é coberta pela economia que o investimento traz. Na área, quando se troca as luminárias, por exemplo, por LED, já baixa o consumo, aumenta a vida útil, e esse investimento é facilmente coberto pela redução do custo. E a mesma coisa na energia fotovoltaica, até gerando um adicional, se colocando a energia sobressalente na própria rede do município. Então, é bem nessa linha, né? Então, é uma linha de crédito bastante flexível e os municípios têm procurado muito. Bom, aí, saindo da área do crédito, como eu falei, a Caixa presta muito serviço aos municípios. E, nessa linha, nós temos um corpo técnico muito robusto. São aproximadamente 2.000 engenheiros, nós temos advogados, técnicos sociais, e nós estamos localizados em 72 regiões, 72 cidades diferentes do Brasil. Tem um corpo técnico dedicado para essa área de governo, atendimento ao ente municipal e estadual. E nós, então, vimos que uma carência grande do país é justamente de bons projetos. E, por isso, a Caixa entrou também na estruturação de projetos, de parcerias público-privadas. E parcerias público-privadas buscando justamente a modernização, quer dizer, projetos de... Nós estamos atualmente com 20 projetos na área de iluminação pública, na área de esgotamento sanitário e na área de resíduos sólidos, trazendo soluções mais inteligentes e modernização para as cidades nessas 3 linhas. E, então, assim, a Caixa faz o quê? Ela presta um assessoramento desde o início, desde o desenvolvimento do projeto, propriamente dito, dos estudos de viabilidade, consulta pública, medidas legislativas que sejam necessárias, até a licitação e o apoio até o momento da licitação, onde o privado começa a operar o projeto, né? Então, a Caixa está trabalhando, eu digo, com essas 2 vertentes, né, na área de crédito e na área de assessoria à estruturação de projetos de PPP. Acho que é isso. Isso é muito importante, essa informação que a senhora está nos dando. E aproveitando até que nós temos aqui alguns representantes também do MDR, que estão aqui nos apoiando, são parceiros nesse evento. Nós temos, realmente, a senhora falou rapidamente, mas nós da construção civil, eu sou empresário da construção civil, estamos aí há muitos anos trabalhando junto com a CEBIC, que tem feito grandes conquistas em prol do desenvolvimento do país. Nós estamos muito preocupados com o FGTS. Infelizmente, esse governo tem dado um destino a esse fundo tão importante, principalmente para a infraestrutura das cidades, que nos deixa muito preocupados. É uma pena. Nós apoiamos, inclusive, a Caixa Econômica, que eu acho que nós sabemos do trabalho muito bem feito que ela vem fazendo durante esses anos, e nós precisamos mudar essa vertente. Como diz o nosso presidente lá da CEBIC, esse dinheiro que está sendo liberado aí está sendo gasto no comércio, comprando coisa que vem da China. É lamentável. Nós, do BRB, é uma honra e uma responsabilidade, né, atender o convite do CODESE para estar aqui nesse seminário nosso, que a gente está debatendo a inovação nas cidades, né? E para mim também é muito bom pela parceria que nós temos tido, né, com o CODESE, em diversas reuniões que nós já tivemos, né? E por ser também funcionário de carreira da Caixa, hoje atuando no BRB, já trabalhei com a Tatiana, com a equipe que está aqui, para quem eu deixo um abraço, né? Ver o frutificar de tantos projetos que a gente começou lá atrás juntos, e que, quando a gente chega no BRB no início do ano, na gestão do presidente Paulo Henrique, nós encontramos um banco que tinha, de certa maneira, desistido do setor produtivo, já há algum tempo, né? Focado essencialmente em pessoa física, e nós entendemos que a essência de um banco público é justamente gerar o desenvolvimento e trabalhar naquelas falhas de mercado que, eventualmente, o banco privado não tem a expertise para fazer ou não tem
o apetite para fazer. Dessa forma, né, como o BRB ele tinha deixado de operar, por exemplo, com recursos do BNDES, né, com recursos do FGTS, com recursos do FCO, nós iniciamos, né, todo um trabalho de busca por retomar esse tipo de financiamento, que pode sim ser aplicado em tecnologias de Smart Cities, mas também no apoio em geral ao setor produtivo, e iniciamos toda essa plantação que, na verdade, colheremos os frutos mesmo no ano que vem. Por conta disso, nós fizemos algo que nunca tinha acontecido também no BRB, nós criamos uma linha de investimento, tanto para o setor rural quanto para o setor produtivo, que a gente chama de BRB Investimento, com prazos que vão a 10 anos com recursos do próprio banco, né? Coisa que pôde acontecer dado o cenário de estabilidade da taxa de juros, né? Então, a gente pode ir a prazos mais longos, cobrando uma taxa de juros adequada, vamos dizer assim, né? Aos investimentos que o setor produtivo precisa fazer. Para o ano, certamente teremos recursos do BNDES, estamos buscando lá junto à Caixa uma fatiazinha do FGTS também para aplicar em infraestrutura, né, e também na construção civil, né, se tivermos a aprovação da Caixa, aplicaremos esses recursos também. Mas eu entendo que, além disso, e da parceria que nós temos, né, também na prestação de serviço, mas como nós somos mais regionais, né, não tem a capilaridade que a Tatiana colocou, que a Caixa tem, mas já aqui no DF, com a Secretaria de Projetos Especiais, com o secretário Everardo, e também com alguns outros governos da região Centro-Oeste, nós temos discutido o apoio do Banco, do BRB, às parcerias público-privadas, porque nós entendemos, né, que o espaço fiscal para investimento público ele já acabou, né? Como não há uma outra alternativa ainda, as prefeituras e governos estaduais e também as empresas estatais têm buscado recursos, né? Mas, de fato, nós entendemos que o que é necessário para que o desenvolvimento, de fato, aconteça, especialmente com uma inovação tecnológica do tamanho das que nós vimos aqui na palestra do Joseph, por exemplo, certamente virão com recursos privados. Então, nós entendemos que essa busca ela precisa acontecer. Mas eu vou um pouco além, né? Eu entendo que, e nós no BRB entendemos, que como o banco é algo que trabalha com capilaridade, tecnologia, cada vez mais com transformação digital, nós entendemos que existem outras coisas que nós podemos fazer. Vou dar como exemplo, por exemplo, né, para não citar no vazio, o fato do BRB ter assumido, agora no mês de novembro, toda a gestão do sistema de bilhetagem automático da mobilidade urbana do Distrito Federal, né? Que é um desafio tecnológico, é um desafio de rede, é um desafio de capilaridade. A gente sabe que é uma das principais reclamações do cidadão do Distrito Federal é a dificuldade do transporte público. Nós sabemos que diversas vezes foram denunciadas fraudes dentro desse segmento, né? E que a mobilidade urbana é um desafio de Smart Cities, né? Do cidadão saber exatamente a que hora chega o seu transporte, para ele poder saber se ele chega na hora do trabalho, e hoje isso é uma incógnita. Então, com muita tecnologia, com muita dedicação de TI, com muita melhoria de comunicação, com muita busca, né, por melhorar a jornada do usuário, o banco tem tentado, né, e entendemos que temos conseguido com bastante êxito, agregar valor a esse tipo de política pública. E isso é coisa que quem faz, de fato, é banco público, né? Então, além de todos os fundos, além da prestação de serviços, nós entendemos que existe um papel importante a ser ocupado, que é justamente no patrocínio de novas tecnologias, que eventualmente ainda não foram testadas, né? Então, por conta disso também, nós estamos dando um apoio, né, nessa parte de tecnologia da informação, buscando, por exemplo, criar programas, que a gente vai ter notícias aí ao longo do ano que vem, de incentivo a startups, de melhoria de tecnologia, né? E aí, tanto para o setor bancário, né, diretamente, mas como também coisas que possam melhorar a vida da população e fazer com que nós façamos a nossa parte, que é financiar tanto o cidadão quanto o setor produtivo. Aproveitando que a gente ainda tem um tempinho aqui, eu queria fazer algumas colocações em relação ao que foi colocado aqui pela Tatiana, financiamento de projetos. Nós sabemos
que nós temos uma deficiência muito grande. Muitas vezes a gente deparou com perdas de recursos do Estado, né? Aqui em Brasília mesmo nós vimos isso muito por falta de projetos. E a senhora colocou aí a possibilidade de se fazer, ajudar a desenvolver projetos e tudo. Nós temos, vou até colocar uma pretensão, porque, na verdade, o CODESE, nas nossas 19 câmaras, nós temos várias demandas e em relação a desenvolvimento de projetos. Queria ver se seria possível o CODESE, através de alguma outra, junto com uma outra instituição, ou o próprio CODESE, a gente buscar alguma forma de financiamento para esses projetos? Sim, com certeza. Nós temos hoje, inclusive, além de projetos, né, temos isso, e nós temos um produto que é recente na Caixa, que é desse ano também, que nós vimos assim, nós somos muito procurados para validação de projetos. Às vezes, o ente público ele contrata um projeto, fica lá engavetado e não tem corpo técnico, inclusive, para avaliar naquele projeto. Então, nós fizemos um cardápio, digamos. Nós temos um cardápio hoje para o ente público. E ele customiza o que ele precisa. Então, se ele precisa validação de projetos, se ele precisa vistoria para levantamento das obras, por exemplo, paralisadas no município, o quanto que ele precisa aplicar em cada obra para retomada e para finalização. O acompanhamento mesmo, às vezes ele não tem corpo técnico para fazer um acompanhamento da aplicação dos recursos em diversos projetos, né? É difícil os nossos municípios terem corpo técnico com conhecimento em todas as áreas que compõem investimentos aí urbanos numa cidade, né? Então, nós prestamos esse tipo de serviço e é customizado conforme a necessidade do cliente. No caso do BRB, a gente realmente nota, e eleve essa nossa gratidão ao presidente Paulo Henrique, que realmente o setor produtivo tem realmente visto o BRB de uma outra forma. E a gente vê que não é só o setor produtivo, mas o setor público também, com esse trabalho que vocês estão fazendo aí hoje com a bilhetagem, porque a gente sabe que isso aí era um saco sem fundo. O índice de fraude era muito grande. E eu tenho certeza que, com a gestão de um banco sério como o BRB, isso vai praticamente anular, né? Então, isso é muito importante. Mas o que a gente imagina e pensa que para Brasília, e não só para Brasília, mas para o setor do Centro-Oeste, qual a aspiração do banco em realmente se tornar um banco de fomento para essa nossa região? A ideia é exatamente essa, né? E vamos além, né? A gente assinou um protocolo de intenções recentemente, porque no Centro-Oeste o banco já está representado em todos os estados, né? Então nós temos agências, e dentro da missão do banco, né, tá você promover o desenvolvimento na sua área de atuação. Mas nós recentemente assinamos um termo de cooperação que vai virar um contrato com o Consórcio Brasil Central, né, que é o consórcio que envolve 7 estados do centro do Brasil, indo até o Maranhão, pegando Tocantins, né, ou seja, o Centro-Oeste, mais um pedaço do Norte, mais um pedaço do Nordeste, justamente com o objetivo de fazer parcerias com o setor produtivo. Nós entendemos que um banco do nosso tamanho, né, em que pese nós não podemos, por exemplo, financiar tickets tão altos, né, por questões de restrições de legislação e mesmo de estatuto, nós temos uma capacidade muito grande de entender o negócio do nosso cliente, né, e de estruturar aquilo que ele precisa e buscar parceiros como a Caixa, o Banco do Brasil, ou outros bancos privados, para cofinanciarem junto conosco, né? Então, nós temos essa agilidade que a gente tem tratado, né? Então, não apenas para o Centro-Oeste, mas a aspiração é que, onde se precisar de um banco com as características que o BRB tem, ele será um parceiro
tanto do setor público quanto do setor produtivo, sem esquecer que o setor público e o setor produtivo, na verdade, é formado por pessoas físicas, que nós também queremos atender, cada vez mais com uma estratégia digital. Ou seja, utilizando essa parceria com o setor produtivo para também fazer o nosso core, que é atender a pessoa física, mas aí de uma maneira mais descentralizada e mais digital. Bom, gente, queria abrir se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta. Meu nome é Jorge Teixeira, eu sou da EGL Engenharia. Bom, a pergunta, na verdade, é para os dois bancos, enquanto possibilidades de fomento ao setor produtivo na área de projetos de inovação. A gente sabe que, na verdade, o foco das cidades inteligentes ele tem os dois lados. Você tem as cidades, que precisam das grandes infraestruturas, dos grandes investimentos, e existe um setor produtivo que está dividido hoje nesse universo em dois grandes blocos. Os construtores, né, das grandes execuções de serviço, e o pessoal mais de tecnologia, que são de implementação, de hardware, de software, que é a parte proporcionalmente menor, mas que já exige investimentos mais consideráveis. Aqui em Brasília, a gente tem hoje um ecossistema de inovação muito vibrante e que já está indo para a sua segunda ou terceira geração. Assim, hoje, tanto você tem hoje uma comunidade de startups, puramente falando, recém-criadas, muito vivo, mas existem algumas empresas, que é o caso da EGL, por exemplo, que a gente já tem mais de 15 anos de mercado, e os nossos produtos, que são produtos fortemente tecnológicos, a gente já identifica hoje necessidades de fase 2, de novas etapas, de reinvestimentos, e já são investimentos mais significativos, né? São investimentos que já superam a faixa de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais para a gente financiar ações de evolução de produtos que nós temos e que precisam ser atualizados para novas tecnologias, receber um blockchain, receber atualizações para a lei de proteção dos dados. Bom, em resumo existe perspectiva dentro dessas linhas de financiamentos para fomento ao setor produtivo privado, para pequenas e médias empresas, alguma linha que tenha algum tipo de incentivo para financiamento de ações de ampliação, seria de implantação de pequenas empresas ou de startups mesmo recém-iniciadas, ou de ampliação de pequenas e médias que queiram dar um passo especificamente nessa linha de inovação, nessa linha para as cidades inteligentes? Existe alguma perspectiva de algum dos dois bancos nesse sentido? Olha, eu estou imaginando que você está comentando de uma linha especial que tenha taxas mais baixas com esse incentivo, né? Nós só temos dentro do Pró-Cidades, que eu comentei, ele tem o financiamento ao setor público e o mesmo projeto com o recurso do FGTS, o mesmo programa também financia o privado. Mas isso no financiamento do privado dentro de um projeto de PPPs, ou concessão. Aí ele financia o privado e aí com recursos com taxas mais baixas, com o fundo de FGTS. Para as demais ações, vem na linha nos produtos tradicionais, lá, normais da Caixa. Então, assim, linha de financiamento a gente tem, às vezes você vai ter funding mais barato para uma etapa, para equipamento, para alguma coisa, né, e eventualmente o que for giro para manter vai ser alguma linha de mercado, mas, em geral, né, é a paixão do empreendedor na defesa do seu projeto que convence o banco. Tá? Então, monta bem o seu projeto, apresenta para a gente no BRB, que a gente vai ter todo o apetite de entender como funciona para tentar financiar. Bom, já me apresentei antes, sou Alberto Palombo. Entre outros os chapéus, eu sou também o coordenador do grupo de trabalho de fomento dentro da Rota TIC, do chamado Cerrado Digital. Aproveitando a carona que me dá o evento, e o amigo Paulo e a Rosane, nós estamos organizando um seminário de fomento para a Rota TIC, onde esperamos contar com a Caixa e com o BRB. Eu gostaria muito, depois do evento, conversar com vocês ao respeito. Era só isso, Paulo. Meu nome é José do Egito, estou em empresa de arquitetura e decoração, mas a gente tem projetos urbanos, né, que às vezes a gente se preocupa com o bem comum. A gente tem um projeto que chama AV.com, que é a Avenida Comercial Chapa Horizontal, para Taguatinga, e lá a ideia é transformar a Avenida Comercial, que ela tem 4 quilômetros na Comercial Norte, a Comercial Sul tem 1 quilômetro, juntando com a Sandu, Norte e Sul, não dá uns 10 quilômetros, 12 quilômetros. Um projeto simples que a gente, com pequenas modificações, a gente conseguiu fazer com que
ligasse a 0,60 a 0,70, fazendo com que a comercial virasse um shopping horizontal. A ideia é modernizar, né? Ser inteligente, tornar uma avenida mais inteligente. Com um custo baixo, é um PPP. A ideia é que o governo entre com a pequena infraestrutura e a iniciativa privada faça uma parte também. É relativamente simples. Só que eu, particularmente, tenho facilidade de projetos arquitetônicos urbanos. Mas já esses outros projetos, a gente não tem muita facilidade. Eu ouvi você falar que o banco facilita esses projetos, envolve viabilidade também, ou não? Eu comentei de 20 projetos que nós estamos trabalhando na estruturação de PPPs. Esses projetos, o recurso para pagar a prestação de serviço da Caixa nesse assessoramento vem de um fundo, que é o FEP, que é um Fundo de Estruturação de Projetos, que é do governo federal. Então, hoje, os municípios que foram selecionados no chamamento público que teve no ano passado, eles têm os seus projetos estruturados, sem custo para o município, pela Caixa, e, depois do sucesso da licitação, o privado ressarce o fundo no valor que foi utilizado para a estruturação do projeto. Tá? Então, assim, o fundo agora vai ter um novo chamamento na área de mobilidade urbana. Então, esse é um primeiro caminho. Vocês podem inscrever o município, o projeto, no fundo, para se habilitar para ter a estruturação do projeto realizada pela Caixa. Mas também os municípios têm nos procurado diretamente e pagando por essa prestação de serviço. Tem um incentivo, nós fazemos a prestação de serviço, a gente cobra só o custo mesmo, sem ganhar nenhuma remuneração por isso, e tem uma taxa de sucesso. Se houver sucesso na licitação, a Caixa é ressarcida por aquele investimento. Tá? Então, é uma parceria desde a estruturação. E o município pode contratar diretamente a Caixa ou através do FEP, que é o Fundo de Estruturação de Projetos, com recursos do governo federal para essa finalidade. Bom, antes da gente encerrar esse painel, nós queríamos que o nosso cerimônia lesse aqui, o nosso cerimonial lesse aqui a nossa carta. Senhoras e senhores, Carta Compromisso para o Desenvolvimento de uma Rede Brasileira de Cidades Globais e Sustentáveis. Uma iniciativa conjunta do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Governo do Distrito Federal, da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, da Frente Nacional de Prefeitos, da Confederação Nacional de Municípios, da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília, do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes e Humanas, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, que assumem os seguintes compromissos. Primeiro, conjugar esforços para a estruturação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Segundo, impulsionar o desenvolvimento de uma rede de cidades brasileiras com competências e certificações de equivalência global. Terceiro, envidar esforços para viabilizar a certificação de, ao menos, 50 cidades brasileiras até 2022, sendo 5 na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Quarto, desenvolver rede colaborativa e de assistência técnica no âmbito do Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais, para apoiar a disseminação de conhecimentos e competências associados à família de normas ABNT, NBR, ISO 37120 e a iniciativa United for Smart Sustainable Cities. Quinto, compartilhar ferramentas informatizadas e servidores especializados para acelerar a implantação de boas práticas nos municípios. Sexto, aperfeiçoar políticas públicas para facilitar o atingimento dos indicadores chaves nas certificações globais. Sétimo, desenvolver cartilhas e outras estratégias de sensibilização e capacitação para auxiliar a preparação dos governos locais. Oitavo,
fortalecer a presença brasileira nos principais comitês de cooperação e deliberação sobre normas internacionais para as cidades. Para a sustentação e operacionalização desses compromissos, serão realizadas reuniões periódicas entre os signatários, além de chamadas e eventos públicos para a construção e avaliação dos planos de trabalho correspondentes aos compromissos firmados. A presente carta não envolve recursos financeiros, não gera qualquer encargo entre as partes, inclusive o de indenização. Pode ser rescindida ou denunciada a qualquer tempo por qualquer dos partícipes. Qualquer modificação em seu conteúdo será feita em comum acordo entre os signatários. Eventuais despesas necessárias para a operacionalização da carta serão cobertas pelas dotações específicas dos orçamentos dos signatários, observada a legislação vigente. Assinam a presente carta compromisso o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Governo do Distrito Federal, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios, a Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília, o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes e Humanas, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal. Esta é a carta. Eu acho que esse evento tinha que ser coroado com essa mensagem. Eu acho que nós conseguimos aqui passar por vários momentos aqui importantes, uma troca de experiência muito rica, e nós agora vamos levar isso aos municípios, levar essa expertise que está sendo implantada no Distrito Federal para todos esses municípios que aqui do entorno e também do país. Então, eu fico realmente muito satisfeito que nós tenhamos terminado esse evento com essa carta e que nós possamos ter um país melhor brevemente. Obrigado a todos, muito obrigado à Caixa, muito obrigado ao BRB pelo apoio do evento e por participar desse painel.